ações, incentivando o nosso crescimento. Queremos, Senhor, te agradecer sempre a nossa vida, a nossa saúde, o nosso lar, este momento em que nos encontramos, que possa refletir para cada um de nós um aprendizado muito maior, na revisão do que é necessário realmente para a nossa vida. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo um pouco mais, disponíveis para o estudo. Agradecemos sempre e pedimos que abençoe a cada um de nós nessa trajetória. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, vamos ao Evangelho. Pode desligar esse microfone, né? Ah, sim. É mais fácil para você falar, né? Tirar a minha imagem também. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Nós estamos no 8, né, Marcelo? Já passou o 8? Não, nós estamos no 8 ainda. Ainda não, que a gente começou ele semana passada, né? Então tem pouco... porque eu faltei semana passada, quarta-feira. Ah, tá. Ó, a Jaque me deu... Matou a aula. Matou a aula. Deixa ela comigo. Matou a aula. Vou fazer canjica para você, Marcelo. Opa, espera, tá perdoada. Tá perdoada. Ai, graças a Deus. Isso. Gente, nós estamos no capítulo 8, que fala da mulher que é pega em adultério, e a gente vai dar uma revisãozinha, porque a Jaque pediu, foi um desafio bem grande. Ela pediu para a gente trazer alguma coisa sobre o aspecto de Jesus, encurvar e desencurvar. E a gente, assim, de certa forma, não tem muito pouca... como se diz assim, interpretação direta sobre essa parte. Mas aí a gente tentou inspirar aqui, vamos ver se a gente convence vocês aqui também, tá? Aqui no capítulo 8, versículo 4, a gente começa por aqui, só marcar pra gente. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A gente sabia da intenção, né? Do que estava gerando ali em volta do torno para que se justificasse prender Jesus e até sacrificá-lo, né? Na questão lá de mandá-lo para a morte. E na 6, isso diziam eles tentando para terem de como acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, quer dizer, os mais novos, né? Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém lhe condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa frase é uma das frases mais ditas a respeito do Evangelho, né? De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então vamos parar por aqui, que temos uns desafios interessantes para a gente. Lá em cima a gente já comentou a questão desse processo de elevação de Jesus, e a gente até comentou muito que nós somos muito literais. A gente acha que o espírito da evolução de Jesus não precisa ter momentos especiais de sintonia com o Criador. E olha interessante, um Cristo tendo momento de
sempre ir para um lugar de elevação para poder ter essa sintonia individual com o Pai. E é interessante a gente trazer isso porque a gente cai numa vertente muito de acreditar que um espírito perfeito, ele não tem necessidades. E tem. Mais sublimes, bem mais sublimes, mas tem. De madrugada voltou novamente, sempre o aspecto do tempo, a madrugada, o que simboliza isso, que é o alvorecer, né, quando volta ao templo, quer dizer, foi buscar uma coisa no Monte das Oliveiras e trouxe no processo da madrugada, que é a questão da iluminação. Isso aqui nós já vimos semana passada, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher. A gente falou também do adultério, acho que a gente não terminou, né, Jaque, de falar sobre adultério, não é isso? A gente começou a falar sobre essa questão do adultério. E ele fala assim, na lei de... Nós paramos na... Qual, Jaque? Nós paramos na 8.4. 8.4. Você falou um pouquinho de adultério. Isso. Como adulterar a lei de Deus, um pouquinho disso, assim. Uhum. Então é interessante, assim, só para a gente relembrar que a religião dos escribas e fariseus sempre traz um formalismo meio primitivo. E é interessante, ele exerce um juízo muito exacerbado. Existe muita questão, se a gente for ver os filmes, e até no Evangelho, muita questão de julgar, do juízo. E Jesus traz uma perspectiva de misericórdia. Ele não destitui o juízo, mas ele acrescenta o elemento misericórdia. E aí ele um pouco que transforma, claro que ele não de certa forma, ele veio aprimorar a lei de Moisés, que é uma lei de juízo, uma lei social, claro que tem os 10 mandamentos, que a gente até estava conversando sobre eles depois. Ah, não, desculpa, não foi esse grupo não, eu estou embolando os grupos, tá, gente? Foi o outro grupo que a gente está estudando, Consolador. E com esse aspecto da misericórdia, muda o contexto para o contexto do amor. É muito interessante que na 8.4, deixa eu ver, e na lei de Moisés, na 5, né, que tais mulheres sejam apedrejadas, estava isso na lei. Isso dizia eles tentando para terem que acusar, quer dizer, buscando uma motivação para acusar Jesus. E aí vem o desafio que a Jaque falou, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Nós sabemos que hoje existem vários estudos para tentar imaginar o que Jesus escrevia, mas tem até um estudioso muito grande que ele fala assim, que ele não acredita que os discípulos não foram lá e copiaram o que Jesus tinha escrito no chão, né? E a gente até falou que se ele escrevia no chão, possivelmente ele não estava no templo. A gente fez esse estudo todo na semana passada. Mas o que ele escreveu realmente, eu até procurei isso, uma referência disso, mas não tem muita coisa sobre isso não. Mas tem uma coisa interessante aqui que a Jaque trouxe para a gente, a questão do inclinar-se. E aí a gente foi buscar o que poderia significar a questão do encurvar-se, desencurvar-se, inclinar, desinclinar. E a gente entendeu, no nosso contexto aqui, que ele está muito na isenção de julgar. Porque olha o momento que eles tentaram para acusar. Então, quer dizer, eles perguntaram a Jesus na questão do julgo para que Jesus julgasse a mulher, né, surpreendida em adultério. E, ao invés dele responder, ele inclina-se e escreve na terra com o dedo. E a questão de escrever, muito vinculada à questão da sabedoria. Oi. Marcelo, eu vi muito essa questão da de frente a isso, né? De quê? A questão do julgamento, mas assim, quando ele volta para a inclinação, me veio muito essa coisa da humildade. Né? Assim, eu não vou julgar, né? Então ele inclina, ele volta para dentro dele. A sensação assim que ele volta para dentro. Uhum. E quando ele vai referenciar, né? Uhum. Agora tem uma coisa interessante para a gente trazer, porque em Jesus há uma isenção do jugo. E ele fala isso fielmente lá em Lucas 12:14. Não sei se vocês lembram. Ele não aceita o papel de juiz. Ele diz abertamente quando o homem pede para que ele interfira na repartição de uma herança. Vocês lembram?
lá em Lucas 12:14, tá? Então ele deixa isso claro pra gente. Aí a gente entende por que nós julgamos e Jesus não julga. Eu acho que até já comecei a falar isso com o grupo aqui. Existe uma dimensão da aprendizagem. No processo da aprendizagem, quando a gente trabalha a questão da pedagogia, a questão cognitiva, a aprendizagem, muitas vezes, ela é feita pela comparação. Ela compara. Os próprios neurônios fazem muito isso, essa comparação. A computação também trabalha muito a comparação. É igual, é semelhante, está contido em, etc. Mas não vamos falar disso aqui não, pelo amor de Deus. A gente vai falar só desse aspecto da comparação. Nós estamos num processo de aprendizagem do que é certo, do que é errado. E num aprimoramento disso. A gente aprende, mas aprimora ainda. Evolui. Quando a gente aprende literalmente o que é certo e o que é errado, possivelmente nós estamos passando por uma era como aquela era de Moisés, né? Onde é olho por olho, dente por dente. Quando a gente começa a evoluir esse contexto de certo e errado, a gente consegue compreender a misericórdia. Ok, a misericórdia ela é baseada no processo de aprendizagem. É necessário para a aprendizagem, ainda não está no tempo da aprendizagem. Tudo bem. Nós, para sabermos uma coisa, se ela é boa ou que é ruim, a gente tem que comparar. E a gente tem que ver a coisa ruim. E a gente tem que ver a coisa boa. Isso no processo evolutivo. E aí, muitas vezes, a gente encontra situações da nossa vida que nós vamos falar assim, mas isso é errado. Não, mas isso é certo. Então, esse é o julgo, é o ser político. Ele tem que fazer opções. E por essas opções, construir a sua caminhada evolutiva. Dessas escolhas. É o livre-arbítrio. É a gestão do livre-arbítrio. A melhor gestão do livre-arbítrio é o tensionamento vetorial para o bem. Estou caminhando para o bem. Ok. Para a nossa evolução, é impossível crescer sem esse julgo. Nossa, mas fulano fez isso. Nossa, mas isso é errado, eu não vou fazer. O nosso grande erro é que nós depositamos o julgo em pessoas e não nas situações. Nesse processo de aprendizagem, seria muito mais isento, nós seríamos mais isentos desse comprometimento com a situação se nós avaliássemos somente a situação e não a pessoa. Porque quando a gente avalia a pessoa, a gente chancela ela. A gente põe ela numa categoria. E aí, colocando ela na categoria, você está tirando ela do mesmo nível de você. E aí a expressão de mesma família, de um mesmo pai, de irmãos, ela sai do contexto. E é justamente o que a gente busca no nosso dia a dia. É a humildade, que é aquela condição de enxergar o outro como igual, como filho de Deus. Então você tem essa dualidade. Mas como a gente está no aprendizado, a melhor escolha do aprendizado é pegar pela situação e não por quem a faz. Ok? E não por quem a faz. Isso nos isenta muitas vezes de emanar um sentimento que vai comprometer a nossa saúde psicofísica. Porque nós emanamos energias. Toda vez que nós temos um pensamento negativo, a gente está poluindo esse processo nosso, perispírito e corpo. Então a gente precisa cuidar disso. Então, assim, nós podemos aprender pelas situações e não pelo modelo de apontar pessoas. Ok, esse é o nosso patamar. Como Jesus, o Cristo, a gente está falando da esfera crística, ele lida com essa situação. Esse processo de aprendizagem do nosso nível, ele já venceu há muitos sóis. Ele é um ser que ele está fora desse aprendizado nosso. E o que ele substitui por esse aprendizado que insere a questão política do ser, que insere a questão do julgo? O amor. Jesus amava esplendidamente. Tudo que ele fez aqui com a mulher adúltera e com aqueles que estavam, não podemos esquecer isso, gente. Ele tratou aqui várias camadas. Ele tratou a mulher adúltera, mas tratou também lá em cima, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho, só para a gente ver lá. Os escribas e fariseus que a trouxeram, inclusive parte da multidão que estava em volta também, que tinha uma parte da multidão ali. E aí eles evidenciando-a, porque fazem a ficar
em pé e no meio de todos. Aí ficou claro entender essas nuances, que eles queriam que Jesus passasse a questão do jugo, que é inerente às pessoas que estavam ali em volta, mas não é inerente a um Cristo, não está na persona de um Cristo. Né? Mas, e por isso... Oi, pode falar, Jaque. Eu fiquei pensando muito naquela imagem, quando Jesus ele vê toda a situação anterior da pessoa e futura, né? Então, assim, ele sai também desse espaço, não é só do julgamento, aquele que a gente coloca muito no presente, né? Uhum. A gente faz essas comparações muito dentro de uma realidade concreta que a gente está vivendo ali. Jesus, como um ser espiritual, ele vê o passado, o presente, o futuro, os caminhos que a pessoa vai percorrer, as possibilidades que ela vai ter em termos de oportunidade de buscar um caminho ou outro. Então, assim, isso é uma parte, assim, uma dimensão muito maior do que a gente pode imaginar, né? Sim. Eu acho que nesse ponto tem esse outro lado também da percepção dele, que é muito maior, né? Sim. Ô Jaque, eu até não ia falar disso não, mas você é danadinha, né? Você cutuca a gente. A questão da probabilidade. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de estudar probabilidade. Probabilidade é aquele negócio que fala das eleições ali, que você tem 2% acima, 2% abaixo de assertividade e geralmente acerta. É um estudo matemático. E é uma área muito profunda da matemática. Então, se você imagina o ser humano estudando probabilidade para caminhar para um grau de assertividade muito grande, um olhar de um Cristo para um espírito como nós, ele consegue enxergar toda a nossa estrutura moral e assim, pelo nível de conhecimento dele, saber parte, entre aspas, do nosso futuro e do nosso passado. Do passado em si está escrito na gente, né? Isso aí a gente sabe que os espíritos conseguem perceber isso. Mas ele consegue fazer essa projeção, que é isso que a Jaque falou. E eu não quero entrar nesse assunto não, porque ele é muito complexo. Mas é interessante, se o ser humano, estudando essa área da matemática de probabilidade, consegue acertar tanto, vocês imaginem uma pessoa que tem um raio-x espiritual no seu olhar, no seu espírito e consegue observar o outro. Então, possivelmente, ele olhou a mulher e entendeu toda a sua estrutura construída e possivelmente a sua estrutura futura. E aí ele atua no ponto certo, que é isso que a Jaque falou, né, Jaque? Ele consegue atuar no ponto certo, no parafusinho da psique da pessoa certo. O parafusinho que faltava, né? E que muito poucas pessoas conseguem perceber isso no outro. Então ele consegue enxergar, então ele olha com olhos de amor. Ele olha a situação. Então por isso que ele não julga, ele não precisa julgar. Ele já passou dessa fase. Ele é um ser que o aprendizado que nós estamos recebendo hoje, ele já venceu isso há muitos sóis. Então para ele é isso. Agora nós também, vamos trazer isso para a nossa realidade. A gente também precisa trabalhar esse olhar de amor nosso. O olhar de amor, gente, é aquele olhar que não diminui a pessoa pelo que ela faz. É dificílimo isso da nossa parte. É dificílimo isso, mas nós precisamos começar esse exercício da caridade. Esse é um exercício da caridade íntima. É uma caridade que nem é vista. Ela é íntima, ela parte do ser para o seu contexto. E a gente trabalhar isso. E a gente precisa trabalhar nosso senso crítico. Continuar nosso processo de aprendizagem para aproximar desse grande ensinamento de Jesus para a gente. Olha com olhos de amor, olhos de caridade o tempo todo. Né? Tem alguém que quer falar? Deixa eu ver quem quer falar aí. Tem alguém, o seu Geraldo, quer falar, seu Geraldo? Pode ficar à vontade, tá, gente? É participativo. Não, Marcelo, eu tô entendendo direitinho, graças a Deus. Ah, tá bom. Qualquer coisa é só chamar, tá? Não, tá ok. É porque eu tô
Eu tô sem um vídeo para melhorar ok. Uhum. para mim, o áudio. Tá bom. O Léo também tá aí hoje, né, Léo? Fica à vontade aí também. Ó, gente, quem quiser, tá? É aberto. Olha uma coisa também que eles falam: a mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. A gente estudou a questão do adulterar. O adulterar é você pegar uma coisa e traduzir pela questão errada. É o pecado, é o erro. Mas a origem dessa palavra tá lá na linguagem grega, é pautoporo, tá? Que quer dizer por, da construção do epautoporo, quer dizer ladrão. Literalmente, eles disseram que ela foi apanhada num ato de furto. Por quê? A mulher era considerada propriedade do marido naquela época, e o adultério era furto de uma propriedade. Mas interessante que a culpada é sempre a mulher, mas a lei existia para todos, mas ela era praticada no interesse dos homens. E uma coisa também que a gente conversou aqui, a gente vai ver isso durante o evangelho todo. Não se podia condenar ninguém pelo sinédrio. Eles não tinham essa prerrogativa. Somente naquela época, Roma. Quer dizer, somente na questão representativa, Pilatos poderia fazer isso. Por isso que eles levam Jesus lá no final até Pilatos. Então, tudo que você vê aqui, esse apedrejamento, não era para provocar a morte, porque eles não tinham esse direito. E aí, no 8.5, eles falam de Moisés, né? Como é que falam? Vogam, né, a questão de Moisés para comprometê-lo. Mas Jesus não responde a pergunta deles. Em vez disso, ele abaixa, que aí a gente já entendeu, de certa forma, que representa essa questão de não julgo, negar-se ao julgo, e começa a escrever na terra. Olha no 6 aqui. Vamos subir um pouquinho. Isso diziam eles tentando para acusar, mas Jesus, inclinando, escrevia na terra. Essa atitude também desarma os acusadores. Eles queriam uma resposta imediata, mas não tinham isso. Os argumentos, eles tinham o argumento deles na ponta da língua. E essa calma e silêncio imposta por Jesus favorece uma reflexão quando ele lança a resposta. Porque, gente, é o silêncio de um Cristo. Não é um silêncio de um Marcelo, de uma Jaque, não, de ninguém aqui. É o silêncio de um Cristo. É diferente. Era uma armadilha que eles estavam tentando fazer para ele, né? Mas você imagina que tudo que Jesus fala e faz é envolvido numa energia de um Cristo. Então é diferente. Né? É diferente. Então, por exemplo, quando você fala assim, a emanação é diferente. É emanação, né? Então, todo esse contexto ali, isso girou. E aí a gente vai para. A pureza dessa energia faz isso também. Né? Isso. Por isso que a gente fala muito nessa questão moral nossa, para que a gente consiga fazer uma psicosfera, né? Porque é muito positiva entre a gente, para que a gente consiga estabelecer essa questão da nossa proteção própria das questões ruins, né? Lá no 7, como insistiram na pergunta, aí já que Jesus se levantou, e em algumas traduções ele é o contrário que a gente falou lá em cima, né? Que ele desinclinou-se, até, nem sei se esse termo, mas eu já vi isso também. Levantou-se, então agora ele levanta. Então ele levanta a questão da autoridade. A gente vê muito essa questão entre nós, para aqueles que já têm a consciência já estabelecida em alguns pilares do Evangelho de Jesus. Aquilo que a gente faz, às vezes, que é errado para nós, e a gente sabe disso, a nossa consciência se levanta e exerce a função dela, a função de domínio. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atira a pedra. Gente, essa parte ela é muito significativa para nós. É interessante que nesse momento Jesus não deixa as leis escritas na pedra, olho por olho, dente por dente. Ele não traz a questão disso tudo, ele não altera essas leis, mas ele convoca a consciência. Olha que interessante. Nesse momento aqui, ele não destitui os 10 mandamentos, mas ele estrutura uma condição para que aquele que tivesse em pecado possa tirar essa pedra, porque aí ele está
na questão da justeza, que é diferente de justiça, que é relativa. Justeza é o que é justo mesmo, o que está condizente com a lei de Deus. Então, olha que novidade de Jesus nessa 7 aqui. Nós até então atuávamos literalmente com aquilo que estava no Velho Testamento, Torá, etc. Aqui ele nos convoca a consciência. Ele nos chama, nos dá a liberdade do raciocínio. E o raciocínio estabelecido entre a consciência e o sentimento. Porque aqui tem sentimento também. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro. Aquele que estiver justo, seja o primeiro que lhe atira a pedra. E aí, Jaque, de novo, ele torna a inclinar, quer dizer, sai dessa estrutura de cena consciencial, que não é dele, é dos outros, e continua a escrever no chão. Lindo isso, né? Lindo demais. Ô Marcelo. Oi. Ei, Egê. Oi, Gê. Eu estou aqui pensando, né? E assim, sempre que a gente está falando de Jesus, né? Eu penso assim na natureza. Né, Gê? Deixa eu melhorar aqui, então. Acho que eu estou com o microfone ruim, com fone de ouvido ruim. Melhorou? Não, tá bom. Eu estou só te achando rouquinha. Não, mas eu acho que a garganta está secando, né? Eu falei muito hoje aqui, fiz videoconferência. Mas então, sempre que eu penso, que a gente discute sobre Jesus, eu busco a natureza espiritual do Cristo, né? Sim. E vejo assim, né? Busco um socorro lá na pergunta número 100, 101, 102, né? Onde Jesus vai tratar dos espíritos puros, né? E quais são essas características de um espírito puro? Então, a diferença de um espírito puro para um espírito imperfeito é muito grande, né? Uhum. Então, eu vejo vocês comentando essa questão do abaixar, eu achei muito interessante. Eu não tinha assimilado essa questão do não julgar. Hoje nem eu, foi a Jaque que é a culpada disso, viu? E é uma questão relevante para o nosso desenvolvimento moral, porque o que nos emperra é essa questão do julgamento mesmo, né? Quando a gente começa a julgar, a tirar conclusões, a gente acha que nós estamos certo e que o outro está errado. E aí nós criamos essas polaridades, né? Um está certo, outro está errado. Depois, quando a gente descobrir que está todo mundo errado, é que nós vamos ficar muito tristes, né? Mas eu vi algo também fazendo uma relação do espírito puro falando para o espírito imperfeito. E quando um espírito puro fala com o espírito imperfeito, ele tem que graduar a sintonia também, porque nós estamos numa sintonia de inveja, de ciúme, de ira, de raiva, que era o que eles tinham em relação à mulher, né? Adúltera, a mulher que estava, né, de uma certa forma, sendo acusada de adultério. Então, quando Jesus faz esse movimento de abaixar, eu vejo também ele fazendo essa graduação da sintonia, e ele tentando descer da sintonia dele, que é uma sintonia lá do alto, para graduar com a nossa sintonia de espírito imperfeito. Então, eu achei interessante, assim, muito interessante essa questão do julgamento, mas eu fiz essa também, essa conexão da sintonia. Então, ele faz esse movimento, aí ele percebe que não foi suficiente ainda, né, por causa da pureza dele, por causa daquele tipo de espírito, né, porque nem todos os espíritos do planeta tinham aquela condição daqueles que queriam apedrejar, né, tinha muito espírito naquela época que faziam o bem, que já estavam inclinados a fazer o bem, mas aqueles espíritos que estavam ali julgando, apedrejando, eram espíritos que tinham um grau de imperfeição maior. Então, por que ele teve que abaixar mais ainda? Entendeu? Uhum. Então, entendi. Então, ele abaixa mais ainda para poder tentar ainda chegar, né, no nível de igual para um entendimento e para uma resposta nessa sintonia. Entendi. Uhum. E aí, a gente entra nesse 7, né? Só pra gente. Aí a gente termina aqui, tá? Só pra gente levantar algo que a gente vai falar semana que vem. Como insistir? Se perguntando, endireitou-se e disse: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aí eu queria conversar com vocês
Acho que sobre a decisão, sobre tomar decisões, que eu acho interessante a gente conversar sobre isso semana que vem. A nós tomarmos as nossas decisões, o que significa isso diante do livre-arbítrio? E o comprometimento com essas decisões. Aí eu vou até marcar de vermelho para a gente falar sobre isso semana que vem. Tá bom? Alguém quer trazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Que eu vou passar já para a G. Então nós vamos parar no 7, né? No 7. Aí a gente vai dar mais uma explicativa, porque eu queria falar um pouquinho, conversar com esse grupo. Até a G trouxe uma coisa para a gente na questão da consciência que eu quero resgatar, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Da questão da consciência, tá, G? Então eu vou trazer isso semana que vem para a gente. Tem a ver muito com o que você trouxe. Porque você falou muito da questão do Cristo, né? Mas tem a questão da consciência também. Eu queria trabalhar um pouquinho também essa questão da consciência com vocês. Semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Se eu fizesse isso com você toda hora. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, gente. Fica com Deus. Obrigado, Marcelão. Fica com Deus, viu? Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Saúde. Fica com Deus e fica conosco também, né? No próximo estudo. Isso mesmo. Com vocês aqui. Agora é com você.